Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Debatendo com a APECI. Meu nome é Lígia Abraão, eu sou membro da diretoria da APECI, a gestão 2020-2023, e também faço parte do grupo de gestão da rede brasileira de enfermeiros para enfrentamento da resistência antimicrobiana. E junto comigo, coordenando esse evento, quero passar a palavra para o Dr. Lauro se apresentar. Boa noite a todos. Eu sou Lauro Perdigão, sou médico infectologista, também sou membro da diretoria da APECI, né, na gestão atual. E hoje a gente está aqui junto nesse debatendo, eu e a Lígia. Hoje a gente tem certeza, foi um evento que foi construído com muito cuidado, muito carinho. Eu esqueci de dizer, eu sou médico infectologista, trabalho aqui no Ceará, eu trabalho no Hospital São José e no Hospital Leonardo da Vinci, e a gente montou essa apresentação de hoje, cujo tema é Programas de Gestão de Antimicrobianos Stewardship, uma estratégia multidisciplinar para controle da resistência antimicrobiana. A gente vai ter as 3 apresentações, então, na sequência, e acho que a gente já pode começar, será, Lígia? Podemos. Então, vamos chamar aqui nosso primeiro palestrante. Deixa eu pegar aqui a mensagem do WhatsApp para apresentar adequadamente o primeiro palestrante, que é o Dr. Felipe Piastrelli. O Dr. Felipe Piastrelli, ele é médico infectologista, ele trabalha no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e ele é membro atual da diretoria da APECI Gestão 2020 a 2022, 2020 a 2023. Felipe, você está com a palavra. Oi, obrigado, Lauro, obrigado, Lígia. A tela já está compartilhada, né? Positivo, já, Felipe. Ok, tá bom. Bom, então eu fiquei responsável por falar aí quais os caminhos para o fortalecimento dos programas de stewardship e com abordagem multidisciplinar e combate à resistência antimicrobiana no Brasil. Não tem nenhum conflito de interesse em relação a esse assunto. A resistência bacteriana, ela já é um problema atual, né? Às vezes a gente discute ou fala como se fosse sempre algo que está ali na frente, que a gente tem que evitar lá na frente, mas esse relatório das Nações Unidas de 2019 já estima cerca de 700 mil mortes por ano no mundo associadas à resistência antimicrobiana. E aquele dado que todos os artigos citam, que que se nada for feito, a gente teria aí 10 milhões de mortes por ano em 2050, secundárias à resistência. Fora todo o custo envolvido com isso, né, por conta da elevada morbidade associada à resistência bacteriana. Com o crescimento do conceito de One Health, da gente pensar que está tudo integrado, né, aumenta também a preocupação do combate à resistência antimicrobiana nos outros ambientes, na contaminação de águas, no uso de antimicrobianos na pecuária e na agricultura. Mas, obviamente, aqui, pensando em controle de resistência no ambiente hospitalar, a gente vai se preocupar com o uso de antibióticos com elevada densidade dentro dos hospitais, sobretudo nas UTIs. Bom, para o combate à resistência, que é um tema extremamente relevante e que cresceu muito na última década, a gente tem o Plano Global da OMS para o combate à resistência, que é de 2015, e que os objetivos principais são melhorar o conhecimento sobre a resistência, fortalecer o conhecimento através de vigilância e pesquisa, reduzir as infecções, otimizar o uso de antimicrobiano na medicina humana e animal e o desenvolvimento sustentável para todos os países, né? Pensando que esse é um protocolo da OMS que vai ter realidades muito diferentes. O Brasil é um dos signatários desse programa, através do Plano Nacional de Prevenção e Controle da Resistência e de
esse plano previsto para 2018-22, que foi um pouco atrapalhado pela pandemia, né, o desenvolvimento do plano, e que tem esses objetivos desenvolvidos aí nos diferentes grupos, né, áreas do conhecimento, não só na medicina humana, mas lá no objetivo 9, no âmbito da medicina humana, ele traz a importância de fortalecer a estratégia de uso racional, e também já apresenta aqui algumas das ideias da multidisciplinaridade, falando principalmente aqui da implantação dos serviços de clínica farmacêutica. Bom, então, pensando nos programas de stewardship ou nos programas de gerenciamento de uso adequado de antimicrobianos, que é o termo que a Anvisa usa, a definição dele é um conjunto de intervenções coordenadas, né? Então, é importante destacar essa palavra, não é uma simples ação e também não é a ação de um indivíduo, de poucos indivíduos dentro do hospital, e destinadas a melhorar e medir o uso adequado de agentes antimicrobianos por meio da promoção da seleção otimizada do regime antimicrobiano ideal. E os programas de gerenciamento de uso adequado de antimicrobianos, eles vão ter elementos fundamentais, né, definidos lá, ou que a gente mais se referencia, definidos pelo CDC, que envolve as ações para melhorar a prescrição, as ações educativas, o trabalho de uma equipe multidisciplinar, o apoio da alta direção do hospital, o monitoramento e a divulgação dos resultados. E aí, aqui, entre todos esses elementos fundamentais, me cabe discutir a questão da equipe multidisciplinar. E por que a gente pensa na equipe multidisciplinar, né? Porque a prescrição do antibiótico ela é muito mais do que uma simples prescrição. Esse é um modelo de como é complexo, né, e de quanto existem diferentes fatores que envolvem a decisão do prescritor no momento de prescrever o antimicrobiano. Então, questões relacionadas ao comportamento, né, crenças que vão muito além da, do entendimento, do conhecimento técnico, porque às vezes a gente parte da premissa de que o problema é conhecimento técnico, vamos educar, e às vezes a gente deixa de lado questões relacionadas a comportamento, o envolvimento com a equipe multi, então informações que a equipe de enfermagem tem preciosas que envolvem ali a decisão, o relacionamento com o laboratório, o envolvimento com a equipe de farmácia do hospital, as influências da equipe as influências da indústria farmacêutica com propaganda, e outros setores do hospital que se relacionam aí dentro da cultura e envolvem essa decisão. Então, algo que é tão complexo não pode ser também considerado de uma maneira tão simples ou unidirecional. A gente tem que ter um trabalho aqui multidisciplinar. E quando a gente olha para a natureza multidisciplinar do programa, a proposta que existe, tanto no guideline americano, quanto na versão brasileira, na diretriz da Anvisa, é que o ideal seria trabalhar com um time gestor e um time operacional, mais ou menos na ideia do que é a CCIH e o SCIH, e o time gestor composto ali pela alta gestão institucional, a equipe de CCIH, a equipe médica, a equipe de representantes da equipe médica assistencial, representantes da equipe de enfermagem, normalmente gestores, né, de farmácia clínica, laboratório de microbiologia, a TI, que é fundamental, porque a gente precisa de tecnologia para conseguir avançar no stewardship, e os coordenadores de áreas aí críticas, comunidades clínicas específicas, unidades de apoio. E o time operacional, que vai ser o time que vai, de fato, executar o programa, composto aí pelo médico infectologista, o farmacêutico clínico, o enfermeiro do SCIH e o microbiologista clínico. Bom, isso daqui é óbvio que é o cenário ideal de trabalho, mas a gente sabe que na prática não funciona exatamente dessa maneira, né? A gente vai ter grandes dificuldades no dia a dia para conseguir operacionalizar um trabalho multidisciplinar dessa forma. E
às vezes a gente fica também naquela percepção, na nossa bolha, de que o problema está acontecendo com a gente, em que outros cenários isso acaba se desenvolvendo de uma maneira mais fácil. E aí, quando a gente vai para a literatura, principalmente olhando para estudos qualitativos, a gente vê que está todo mundo no mesmo barco. Então, esse aqui é um trabalho que avalia mecanismos afetando a prescrição sob uma perspectiva, desculpa, afetando a prescrição, não, afetando o programa de stewardship sob uma perspectiva multiprofissional. E aqui falas de são dados do Reino Unido, e aqui falas de enfermeiros. Então, o enfermeiro aqui falando que ele entende que conseguir liberar um enfermeiro para participar das atividades do stewardship é um desafio. Eles sempre trabalham com uma sobrecarga, né? Então a equipe é pequena para a quantidade de trabalho, e que as enfermeiras normalmente não têm chance de tirar que seja 30 minutos ali da atividade clínica dela para participar de uma atividade do stewardship. Aqui a enfermeira falando que ela nunca tinha percebido isso como algo, como parte do trabalho dela, né? Ela nunca pensou, ninguém nunca perguntou para ela. E aqui falando que quando eles tentam envolver enfermeiras no IVOSH, que é como eles estão chamando lá, o protocolo de troca do EV para o VO, as enfermeiras não se sentem habilitados e às vezes sentem, desculpa, que é um farmacêutico falando, né? E que às vezes o médico, que ele tem a percepção de que o médico não escuta da mesma maneira. Aqui também, isso já é um outro trabalho, falando que um farmacêutico falando, né, que, francamente, o médico infectologista, ele atua no estereotipo mais com o nome do que com o trabalho propriamente, porque a agenda é extremamente sobrecarregada. Aqui um outro farmacêutico falando que existem coisas que eles desejam, que uma delas seria o maior suporte da diretoria, né, para que o trabalho funcione no acompanhamento. Esse outro farmacêutico falando que a mesma coisa, né, que às vezes é difícil o farmacêutico trabalhar sozinho, porque muitas vezes o médico prescritor não vai escutar por ele não ser médico. E aqui um médico falando que ele sempre quis ter mais tempo para se dedicar ao trabalho do stewardship, que o ideal seria trabalhar numa posição dessa full time. Então, assim, quando a gente pega essas falas todas de hospitais em centros de países de ricos, né, a gente vê que os problemas são os mesmos que as mesmas angústias que nós temos aqui no dia a dia, nos nossos serviços. E diante desse cenário tão desafiador, o que a gente tem de evidência a favor do trabalho multidisciplinar, né? A gente já sabe quais são as intervenções guiadas pela farmácia, elas já estão mais bem estabelecidas, e entende que os farmacêuticos são componentes essenciais de um programa de gerenciamento de antimicrobianos. Uma das principais ações descritas, e que talvez não seja uma das principais que a gente consegue fazer especificamente de antimicrobianos no dia a dia, mas seria a auditoria com intervenção e feedback, a sugestão de terapia sequencial, mas principalmente acontecendo num momento oportuno, né? Normalmente ela acontece de uma maneira mais tardia, o ajuste para dose de função renal, otimização de dose, e detecção e prevenção de interações medicamentosas. E quando tudo isso funciona de uma maneira adequada, a gente vê impacto. Esse trabalho americano, ele mensurou as características dos programas em diferentes hospitais e usou um modelo para estimar quais seriam as estratégias mais bem-sucedidas a partir das respostas que eles obtinham. E nessa modelagem, eles observaram que a auditoria prospectiva com feedback era o fator preditor, o mais forte preditor de sucesso do programa. Então, entre aqueles programas que tinham bons resultados, eram programas que tinham uma auditoria e feedback funcionando de uma maneira mais robusta. E nesses serviços, os farmacêuticos, em geral, eles realizavam a auditoria prospectiva e feedback durante 70% do tempo deles, enquanto os médicos apenas 20%. Então, o impacto do farmacêutico aqui é muito grande
nesse tipo de serviço. E com isso, eles modelaram que com a adição de um farmacêutico, ela teria maior impacto do que adicionar um médico ao programa, né? Muitas vezes a gente trabalha com aquela ideia de que a gente não tem perna para fazer todo o trabalho do stewardship, a gente precisa de mais médico para trabalhar na equipe, e, na verdade, às vezes a solução pode não ser essa, e sim fortalecer o trabalho da equipe de farmácia. Ele até estabelece aqui qual que seria a relação ideal, que seria de 3 farmacêuticos para cada médico, para um determinado número de leitos. Eu não trouxe aqui exatamente esse número de leitos, mas seria sempre nessa relação de 3:1. Esse outro trabalho, também avaliando o papel do farmacêutico, ele encontrou, comparando hospitais, a atuação do farmacêutico em diferentes hospitais com programa de stewardship, os 2 fatores na análise multivariada que tiveram significância estatística para a redução do consumo de antibiótico foi hospitais em que o farmacêutico era capaz de revisar 100% das prescrições, e situações em que o farmacêutico era o principal interventor ali das ações de stewardship, mais do que o médico, e uma das hipóteses para isso seria que o trabalho seria mais objetivo do que quando o médico está fazendo a intervenção, mas o fato é que nesses 2 cenários o resultado para redução de antibiótico era maior. O papel eu não vou me aprofundar aqui no papel do farmacêutico, do enfermeiro, porque depois a gente tem discussões específicas disso, é mais para pincelar a ideia do trabalho multidisciplinar, e o papel do enfermeiro, ele vem crescendo aí em termos de discussão nesses últimos 5 anos, e aqui as oportunidades de intervenção do enfermeiro no momento em que o paciente está na unidade, muitas dessas atividades o enfermeiro já faz, e talvez só não ganhe o nome ou uma integração com o stewardship ainda. Mas no momento da admissão, ali, na identificação de história de alergia, de coleta oportuna, e até a identificação da necessidade da coleta de culturas, o início adequado de antibióticos, né? Na sequência, no monitoramento de resultados, no monitoramento clínico do paciente, né? O enfermeiro é o profissional que mais tempo passa próximo do paciente, que pode entender a evolução da resposta clínica. Ao longo dos dias, também checar e ter a identificação dos resultados finais de culturas, a identificação de mecanismos de resistência, eventos adversos de medicamentos, e na fase final ali, na troca EV-VO, na educação do paciente para continuidade, e nos serviços ambulatoriais, onde a gente também precisa fazer crescer os programas de stewardship, além dos hospitais agudos, né? E esse outro trabalho mostrou, né, que ele fez um estudo randomizado que comparou o uso de um time multidisciplinar com enfermeiro, farmacêutico e médico, comparado ao padrão em um dos desfechos era terapia otimizada, e avaliando em 72 horas, 70% dos pacientes que estavam no grupo intervenção tinham terapia adequada, comparado a 54% no grupo controle, que era o cuidado padrão, né? Esse trabalho não avaliou especificamente mortalidade, mas a adequação da terapia, que a gente sabe que é um parâmetro de segurança, ela foi maior no grupo em que tinha um trabalho multidisciplinar, o que faz sentido, porque mais gente olhando tende a aumentar a qualidade do processo. Então, quanto mais buscar na literatura, mais a gente vai ver os benefícios desse trabalho multidisciplinar, né? A gente raramente vai encontrar ou nunca vai encontrar um trabalho ali publicado mostrando que o trabalho multidisciplinar teve um efeito negativo nesse sentido. Mas, uma vez que existe esse benefício, o que ainda é uma barreira que que impede que a gente amplie, sabendo que o stewardship tem benefício, que o trabalho multidisciplinar tem benefício? Quando a gente pode pensar nisso num sentido macro e num sentido micro entre cada profissional, e quando a gente pensa em barreiras institucionais, a liderança do hospital é um dos principais fatores de barreira, né? Não fornecendo recursos e apoio necessário. Um trabalho americano com 446 hospitais
avaliando o cumprimento de 5 requerimentos de programas de stewardship pelo sistema deles lá, o Medicare, mostrou que apenas 1% dos hospitais com menos de 100 leitos, que é, quando a gente traduz isso para a nossa realidade, né, hospitais de 100 leitos, menos de 100 leitos, é a maior parte dos hospitais no Brasil, apenas 1% deles tinham 4 ou 5 itens preenchidos. Então, ou seja, no cenário americano, com hospitais de pequeno porte, a maior parte deles não conseguia atender os requisitos mínimos para um programa de stewardship. E quando se avaliava o motivo disso, os principais eram recursos inadequados e falta de RH, como os principais motivos para essa baixa aderência. Em 2019, a Anvisa fez esse questionário para levantar o cenário do gerenciamento de uso de antibióticos no Brasil, com 954 hospitais. E dos 954 hospitais, 52% não tinham um programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos implementado. Lembrando que aqui a gente está falando de programa de gerenciamento que é diferente do PCIH, né? Não é a CCH fazendo alguma atividade pontual ali de antibiótico. Mas sim um programa dentro das diretrizes propostas para o gerenciamento de uso de antimicrobianos. E quando se avalia aqui quais foram os fatores de barreira, a gente vê que eles passam mais ou menos pelo mesmo princípio. Então, os mais citados, componentes do time operacional sem tempo definido, né, no Brasil, né, na maior parte, se não na totalidade dos serviços, quem faz isso é a CCIH e o stewardship vai competir com a CCIH, e num cenário em que surge monkeypox, surge Covid, uma das primeiras coisas que vai ser abandonada é a gestão de antimicrobianos. A resistência ou oposição de médicos prescritores, e isso vai estar muito relacionado à cultura, e no fim das contas a cultura está relacionada à liderança do hospital, falta de engajamento dos setores, também tem a ver com cultura, ausência da definição de uma equipe de trabalho. Então a gente vê que os 4 primeiros mais citados estão relacionados à liderança. E quando a gente olha hospitais que tinham programas implementados, o que era citado como fatores que favoreciam a implementação, a gente tinha apoio da alta liderança, existência de protocolos clínicos, apoio por parte dos médicos prescritores, de novo, tem a ver com cultura, tem a ver com liderança, e definição de um grupo de profissionais responsável pela elaboração do programa, e também, de novo, relacionado à liderança. Na classificação final desse relatório da Anvisa, a maior parte dos hospitais que tinham algum programa implantado, ele estava em nível básico ou intermediário, então, o que mostra que a gente precisa realmente caminhar muito. Dos 501 hospitais que responderam não possuem um programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos, 57% informava que o motivo era número insuficiente de profissionais. Então, não tem como a gente pensar num avanço do programa, num trabalho multidisciplinar, quando a gente não tem pessoas para trabalhar, pessoas suficientes. E a gente ainda não está nem citando o fato dessas pessoas não terem uma dedicação exclusiva. Quando a gente pensa além da instituição, pensando no aspecto de profissionais em nível individual, ainda daquele trabalho do Medicare, eles, bom, dentro do sistema, a proposição é que quem faça o stewardship seja um médico, infectologista ou com formação específica, conhecimento em antimicrobianos de forma mais aprofundada e um farmacêutico com especialização em doenças infecciosas. Só que o status atual americano, ele já não atende essa proposição. Segundo os dados desse artigo, os Estados Unidos têm 6.500 infectologistas e 5.700 serviços de saúde para os hospitais gerais, né? Assim, ainda que tivesse uma distribuição uniforme por todo o país de infectologistas, a gente teria praticamente, lá no cenário deles, praticamente um infectologista por serviço, e na realidade a gente sabe que não é isso, né? Então, o que leva à conclusão de que tem muita deficiência de médicos compondo o programa no cenário americano, que na maioria das vezes é o nosso farol de para onde queremos caminhar com programas de stewardship. E, além disso, eles observam uma redução do número de vagas de residência médica em infectologia entre 2009 e 2017, associada a uma baixa procura que está relacionado, possivelmente, a uma baixa remuneração, porque o infectologista
no cenário americano, é o médico das especialidades médicas, é aquela que tem a menor remuneração, ou uma das menores remunerações, que talvez não seja muito diferente do cenário brasileiro, e com nenhuma padrão de pagamento específico dentro do modelo americano, né, pelas intervenções de stewardship, o que realmente dificulta muito. E quando a gente fala de farmacêutico, são 75 vagas, esse é um estudo de 2018, talvez tenha atualizado isso, mas eram 75 vagas de residência para farmacêuticos em doenças infecciosas e stewardship. Para um país com 5.700 serviços, é muito pouco. Eu não encontrei, não sei se tem algum dado desse no Brasil, mas mostra para a gente que, olha, se quem a gente quer ser já está mal, então é sinal de que a gente realmente está num patamar complicado. E aí os grandes desafios relacionados ao stewardship nesse cenário, então, é uma baixa adesão aos padrões mínimos necessários, né? Uma força de trabalho inadequada, falta de treinamento adequado, políticas inconsistentes, e métricas inadequadas hoje que nos permitam mostrar para os líderes, gestores, que, olha, isso daqui vale a pena investir, porque a gente vai reduzir. Aquele foi o cenário de médico e farmacêutico, e esse é um trabalho com enfermeiros avaliando como eles entendem o papel deles dentro do stewardship, e quais seriam as barreiras. E eles avaliaram, para enfermeiros com menos de 5 anos de formação, um dos principais fatores era a educação. Ele não se sentia confiante com os conhecimentos de microbiologia e conhecimentos em farmacologia, uso de antimicrobianos, para poder fazer alguma intervenção. Quando olha para enfermeiros com mais tempo, de 11, mais de 10 anos, a cultura do hospital passa a ser um componente importante, ou seja, é aquela coisa do cansaço, né, de a pessoa não ser ouvida, a pessoa receber más respostas que vão afastando ela do trabalho. E quando ele divide essas opiniões de barreiras por unidades de trabalho, onde a cultura mais teve impacto foi unidades cirúrgicas, e a gente já imagina por quê. E quando a gente olha, por exemplo, para uma unidade de UTI pediátrica, que a gente, em geral, vê um trabalho multidisciplinar muito mais consolidado, de um modo geral, a cultura não foi um problema apontado. Então, a gente também vai ter essas características entre os diferentes setores aí, que são aspectos comportamentais que não podem ficar de lado no desenvolvimento de um programa. Ainda, dentre as percepções do que o enfermeiro julgava que fazia parte do papel dele, a gente vai ver que para essas 3 respostas, por exemplo, quase 50% entendia que não era papel, como, por exemplo, revisar aspectos da microbiologia, entender a relação entre antibiótico e infecção por clostridioides, e reavaliação do antibiótico em 48 horas. Então, realmente fica distante o quanto o enfermeiro ele é envolvido através do sistema atual. E, por outro lado, eles identificavam fortemente fatores que às vezes se relacionam diretamente com esses daqui, como garantir cultura adequada, identificação de eventos adversos, doses inadequadas. Bom, eu tinha que falar de possíveis caminhos, eu só falei de problema até agora, né? Mas porque seria, talvez, a maneira mais fácil da gente pensar, até porque é difícil ter uma resposta concreta para isso. Acho que a grande ideia hoje é a gente refletir em conjunto aqui. Mas quando a gente pensa em caminhos, eu acho que a primeira coisa é a gente ter clareza do que a gente, qual que é o cenário que a gente vive. Eu acho que tanto no controle de infecção quanto na gestão de antimicrobianos, a gente tem a questão de, quando estamos no olho do furacão, é um pouco desanimador o dia a dia, né? Se a gente não consegue ver o avanço. Quando a gente olha em perspectiva, as coisas fazem mais sentido. E se a gente pensa no stewardship, a gente sai de 1998 com a portaria 2616, que até hoje está aí, que tinha uma linha falando sobre uso uso racional de antimicrobianos, e ao longo da última década a gente vem incorporando vários fatores. Então, lá em 2010, a resolução número 7, que fala de UTI, já fala de um trabalho multidisciplinar ali da equipe da UTI, do farmacêutico, também é uma linha, mas já ajuda. Aí, em 2017, a Anvisa publica as diretrizes,
Depois, em 2019, esse estudo de avaliação do cenário, porque precisa de um diagnóstico para saber onde intervir. Em 2017, a nota técnica, que não tem força de lei, mas que é mais um reforço aí sobre a necessidade do programa. E esse ano aí, a construção de uma rede de enfermeiros para enfrentamento da resistência, que acho que reforça o trabalho multidisciplinar, né? Mais um grupo. E quando parece muito tempo, né? São 25 anos, mas se a gente olha para o mundo através aqui das publicações, a gente vê que, olha, o corpo de publicações no PubMed, ele cresce também na última década, então a gente não está tão descolado assim. Pensando nesse aspecto macro, então nós tivemos importantes avanços ao longo dos últimos 25 anos, mas nós temos muito que caminhar. A gente precisa de políticas que fortaleçam os programas, algo talvez com força de lei aí, como tem a portaria 2616, regulamentação do escopo de equipe, né? O que a gente precisa, qual que é o componente mínimo dessas equipes, quais são os requisitos mínimos de formação para o trabalho, ampliação de programas de residência médica, mas talvez, sobretudo, residência multiprofissional e especialização em stewardship, e uma titulação específica aí de sociedades que poderia contribuir para isso. Mas, bom, em relação a isso daqui, talvez a gente não consiga ações imediatas. E aí, pensando no aspecto institucional, onde nós, como membros dentro dos nossos hospitais, a gente talvez tenha maior capacidade de atuação no nosso pequeno universo, como é que a gente pode tentar mudar isso, né? Fortalecimento de times, aqui passa um pouco pela decisão da diretoria, que não está necessariamente no nosso controle, mas maior disponibilidade de recurso e tempo, e num cenário ideal, equipes dedicadas. A incorporação de tecnologia, porque no fim das contas isso libera tempo e disponibilidade para os times. O fortalecimento de atuação de farmacêuticos e enfermeiros, então a gente definir o papel de cada um e incorporar as pessoas. Então a gente tem a visita, colocar o enfermeiro participando regularmente da visita. Normalmente o farmacêutico, isso já está na maior parte do serviço incorporado, mas se não tiver, também fortalecer isso. Fortalecer ações educativas que sejam inclusivas para farmacêuticos e enfermeiros, e o empoderamento que vem através de uma mudança de cultura que, em geral, é lenta, né? O aprofundamento nas abordagens relacionadas ao ato de prescrição também cresce cada vez mais o corpo de publicação sobre os conhecimentos de ciências sociais, ciências do comportamento no uso racional de antibiótico, né? Não dá para a gente achar que o problema é só desconhecimento técnico, talvez esse seja o menor dos problemas. Então, é entender como é que outras características, como crenças, como a cultura do ambiente, interferem na prescrição. E eu acho que o engajamento de líderes deste processo, que somos todos nós que realmente estamos interessados nisso, jogando luz sobre a necessidade desse trabalho multidisciplinar, por exemplo, acho que trazendo mais discussões dessas, trazendo mais discussões em nível institucional. Acho que era mais ou menos isso o que eu tinha para falar. Eu acho que eu estourei o tempo, peço desculpas. Imagina, Felipe, obrigada pela excelente apresentação, uma apresentação extremamente rica. Antes de passar para a nossa próxima apresentação, eu quero aproveitar para agradecer o nosso patrocinador desse evento, que é a CNPH, e na sequência da nossa programação, eu quero chamar aqui o Tiago, né, que vai falar sobre ações estratégicas do farmacêutico para os programas de stewardship, no que precisamos evoluir. O Tiago Arantes, ele é graduado em farmácia, possui especialização em farmácia hospitalar e em farmácia clínica, e atualmente ele é diretor de suprimentos do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e diretor secretário da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica da Regional São Paulo. Tiago, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bem, obrigado pela apresentação. Queria agradecer aí o professor Lauro, né, Dr. Lauro Perdigão aí pelo convite. É um colega muito querido, né? Acho que contribuiu aí com a minha formação quando eu era especializando, né? Aí entramos na instituição, né, no Hospital das Clínicas no mesmo dia. Foi uma coincidência bem legal, e a gente foi estreitando aí esses laços de amizade. Então é bacana quando a gente já tem uma relação que vai sendo construída dessa maneira, né? Eu estou tentando projetar aqui, eu não sei se está aparecendo para
Não todo está mundo. em modo de apresentação, doutor. Agora, Agora sim, perfeito. tá ótimo, muito obrigado. Só colocar a ponteira aqui com laser que fica mais fácil. Bem, então, recebi o convite aí do professor Lauro, né, para a gente debater um pouco dessas questões inerentes aí aos programas de gerenciamento de antimicrobiano, né, o stewardship, e acho que é um tema aí eu me senti bem provocado, né, no que precisamos evoluir dentro do contexto da atuação do farmacêutico. Então, aqui está a minha declaração de conflito de interesse, tá? E aí a ideia é fazer uma breve contextualização aí do cenário atual. Acho que o Dr. Felipe já abordou bem, né? Então a ideia não é ser repetitivo. Pensando um pouco na forma, na metodologia, né? Na tríade do Dona Bedian, acho que de estrutura, processo e resultado dá para a gente também fazer uma abordagem bem interessante. E por fim a gente aborda aí quais são os aspectos que realmente a gente precisa evoluir dentro desse contexto. E por que a gente está falando nessa noite aqui sobre antimicrobianos, né? Sobre fortalecimento dos programas de gerenciamento de antimicrobianos? Porque a gente está na Semana Mundial de Conscientização sobre o uso de antimicrobiano. E é algo que transcende o uso humano, né? A gente sabe que a questão do envolvendo o uso de antimicrobiano, ela está relacionada com a natureza, ela está relacionada com a agropecuária, e ela interfere aí na vida de todo mundo, mesmo que você conscientemente não esteja fazendo aí uso de antimicrobiano. E esse contexto que vem sendo trabalhado nos últimos anos aí de saúde única é fundamental, porque hoje em dia tudo está correlacionado, né? O uso de medicamento em si, ele não fica restrito simplesmente a nós como usuário, como paciente, ou o nosso paciente ali na unidade. Ele transcende isso. Então, o paciente que faz uso de um antimicrobiano de amplo espectro, depois ele vai ter ali as suas secreções fisiológicas, e isso vai ser eliminado onde? Numa rede de esgoto. Essa rede de esgoto, ela é tratada, então estamos aí num país desenvolvido onde 100% do nosso esgoto é tratado? Não, onde que esses dejetos vão parar, né? O que que eles vão contaminar, quais são os rios, os lençóis, enfim, que eles vão atingir dentro da criação da piscicultura, criação de suínos, bovinos. A gente sabe que antimicrobiano é utilizado também como ali um aspecto importante, como promotor de crescimento, prevenindo eventuais ali infecções, adoecimento, na verdade, dos animais, que vai resultar em maior ganho de peso, e qual é o impacto quando a gente estiver consumindo tudo isso, né? Então, obviamente que aqui a gente está muito focado num contexto hospitalar, mas acho que é só importante relembrar o quanto que isso está interligado com o meio onde a gente está inserido, né? Não vou explorar novamente, é que esse dado ele é bem provocativo, né? Acho que o Dr. Felipe já abordou bem, mas é essa questão aí do custo, né? O número de vidas que serão perdidas por ano relacionadas à resistência, né, dos micro-organismos aos antimicrobianos, e o quanto que isso é impactante relacionado a outras doenças, como questões oncológicas, enfim, doenças diarreicas que estão relacionadas aí em países em desenvolvimento, doenças crônicas aqui também como diabetes, acidentes de trânsito. Então é uma repercussão muito grande. Hoje a gente, de repente, ainda não consegue enxergar o tamanho disso, mas vários de nós chegaremos ali em 2050, e aí como que vai ser esse cenário, né, que nos espera, né? Então, dentro desse cenário, a gente imagina aí uma morte relacionada a questões envolvendo infecções por falha de tratamento. A cada 3 segundos uma morte, acho que é algo bem assustador. E quando a gente olha essas projeções atribuídas aí por continente, a gente identifica que 80% está relacionado entre a Ásia e a África. Então, eles dois correspondem basicamente aí por 80% dessas mortes estimadas. Então, é um número muito grande. Obviamente que a gente sabe que ainda existem, principalmente países em desenvolvimento, os dados eles ainda são bem frágeis, né? Mas já é um número, assim, bem preocupante para a gente. E aí, a gente tem que abordar um pouco quais são essas estratégias aí do farmacêutico dentro do programa de stewardship, e aí que eu trouxe os 3 pilares do Dona Bedian para a gente tentar
amarrar isso de uma forma um pouco mais organizada, o pensamento, que é basicamente as questões aí que já foram abordadas aí pelo Dr. Felipe também. Então, dentro de estrutura, quando a gente fala de comprometimento da alta liderança, o que é isso? É a gente combinar isso com a diretoria clínica, combinar isso com a diretoria executiva, a diretoria administrativa, é apresentar o projeto. Muitas vezes a gente fica esperando que venha essa provocação da alta liderança, mas nós somos os agentes que podem modificar isso. Então, vale a pena a gente sentar com a infectologia, com a CCH da nossa instituição, tentar definir ali quais são, lógico que dentro do programa de gerenciamento de antimicrobianos, tem várias vertentes. Então, a gente tem antibiótico profilático, a gente vai ter os antimicrobianos de uso restrito, a gente vai ter os protocolos de tratamento, os hospitais, alguns mais maduros já têm as linhas de cuidados, mas às vezes não tem linha de cuidado para todas as doenças, de repente as mais prevalentes, então a gente precisa ver o que eu tenho de estrutura para eu analisar o que nós conseguimos implantar e mensurar, porque se a gente não mensurar também, a gente não vai conseguir força institucional para poder fazer essa expansão aí do projeto. Então, por exemplo, até agosto agora eu trabalhava no Instituto Central e quem fez essa provocação para desenvolvimento desse protocolo de stewardship foi a diretora da farmácia, ela era minha diretora e ela pegou e se inscreveu num programa que teria de seleção e qualificação de hospitais e ela conseguiu mobilizar toda a liderança, pela influência que ela tinha institucional, ela conseguiu mobilizar toda a liderança, ela chamou a liderança da CCH, ela chamou a diretoria executiva, ela chamou a diretoria de corpo clínico, ela conseguiu envolver o laboratório de microbiologia, que até então eu não tinha nenhum tipo de relacionamento, e isso foi muito legal, como a instituição comprou isso, para a gente poder trabalhar, e aí conseguir estabelecer quais eram as nossas metas, né? Então, muitas vezes a gente fica numa situação, numa condição passiva, mas a gente pode ser ali o agente ativo também para tentar promover essa mudança, né? A questão da definição de responsabilidades é fundamental saber. Até já vi alguns colegas fazendo algumas perguntas aqui no chat. A questão da CCH e a questão do time de gerenciamento. Quando tudo isso é bem definido, não há atrito. Então, o infectologista, ele pode ser da CCIH e ele vai ser membro do time de gerenciamento de antimicrobianos. E mesmo que daquele time formal ele tenha vários infectologistas no hospital e ele não seja ali o médico coordenador, mas ele é um profissional que está fazendo um gerenciamento de antimicro na ponta da unidade que ele acompanha. Qual é o papel do farmacêutico? Que acaba sendo o profissional que mais tem contato, principalmente no contexto de gerenciamento. Na parte organizacional, acho que quando você estabelece um time de gerenciamento com farmacêutico centrado na farmácia clínica, a gente viu que isso dá resultado extremamente positivo. A equipe de enfermagem é fundamental. Muitas vezes a gente fala, por exemplo, do protocolo de vanco. Quem é o agente que vai fazer a coleta da vancomicina, da vancocinemia? Eles precisam saber por que eles estão coletando, qual a importância do horário, eles vão ter acesso ao resultado para até questionar o farmacêutico, para questionar o médico antes de fazer a administração do medicamento, é fundamental. Às vezes a gente subestima, na verdade, a importância que a enfermagem tem, e eles são fundamentais, e a gente precisa mostrar isso para a equipe de enfermagem, até para eles entenderem que dentro do programa, eles não estão perdendo tempo também, não é uma atividade a mais, uma atribuição a mais. Na verdade, a gente vai conseguir melhorar a assistência e a gente vai otimizar o tempo de assistência de enfermagem, como a gente conseguiu num projeto piloto também. E a questão da microbiologia. Então, como que funciona a microbiologia da instituição? Quais são os prazos? Quais a sequência de liberação dos exames? Como que é feita a comunicação no caso de ali alguma multiresistência ou uma panresistência? Então, isso é fundamental. Outra parte estrutural é a formação aí da equipe farmacêutica. A gente sabe, na minha formação também, tive muito pouco de antimicrobiano e a gente ainda está muito imaturo, porque a gente não tem nenhum tipo de internamento, nada durante a formação. Então, isso é um fator que dificulta, e depois a gente precisa correr muito atrás. E uma equipe fundamental para auxiliar na nossa formação é o infectologista. Assim, felizmente, eu trabalhei com... e ainda trabalho com ótimos infectologistas, que realmente, toda vez que a gente tem algum tipo de dúvida, a equipe farmacêutica tem, a gente consegue ir lá debater, fazer algum tipo de esclarecimento, realmente para a gente identificar aquilo é uma oportunidade de atuação, realmente aquela indicação está inadequada, aquele não seria a melhor escolha terapêutica, ou não, ela e é simplesmente a gente que não tinha informação realmente para fazer não só a liberação, fornecimento do antimicrobiano, que isso é uma parte muito burocrática, mas a questão do segmento, né, a questão do acompanhamento.
Outro tripé importante aí na tríade do Dona Bedian é a parte de processos. Então, a gente precisa definir, dentro da minha instituição, quais são as síndromes mais prevalentes. Então, o que que a gente vai enfrentar, ou quais são os protocolos que a gente vai fazer esse tipo de acompanhamento, vai gerenciar, porque eu quero fazer de todas essas principais síndromes aqui, porque tem todas no meu hospital. Mas a gente tem estrutura para isso, a gente tem corpo de infectologista e de farmacêutico clínico para fazer esse tipo de atividade, porque se não tem, a gente vai acabar incorrendo na frustração por não dar conta de fazer o acompanhamento, não conseguir mensurar resultados, que a gente justamente precisa para depois fundamentar uma justificativa para a alta liderança para falar, olha os resultados que nós tivemos com esse pequeno grupo. Então, para expandir para tais protocolos, que a gente identifica que tem uma oportunidade de atuação importante, a gente precisa realmente que sejam contratados novos colegas para que realmente a gente amplie o escopo de atuação. Questões de antimicrobiano de reserva, terapêutica. Isso não é uma definição exclusiva da CCIH. Muitas gente acha que o infectologista decidiu. Não, isso é pactuado na instituição. Isso passa pela comissão de farmacoterapêutica e o farmacêutico clínico ele precisa estar envolvido para saber aquele item foi padronizado. Padronizou no meu hospital ceftazidima mais avibactam. Quais são as indicações para ceftazidima mais avibactam? Vai ser antimicrobiano empírico para todo mundo? Não, né? Mas quais são as condições? Então, vai ter um algoritmo de tratamento. Então, se tem algum tratamento empírico, ele é um medicamento de escolha? Talvez não, a gente precisa entender isso, porque é um antimicrobiano que nós já usamos muitas vezes como a última alternativa terapêutica ali para BGN multi-R, e se a gente começar a ter uma utilização inadequada, primeiro que se for no sistema único, instituições públicas, a gente não consegue manter o tratamento, pelo custo dia do tratamento, numa dose ali padrão, sem ajuste para a função renal, tá? E dentro da iniciativa privada, tem também a questão dos convênios, que tem os protocolos também que não vai ser simplesmente custeado para todo mundo. E, além de tudo isso, o cenário mais grave que é o que a gente está debatendo, é a gente queimar, muitas vezes, a última alternativa terapêutica que a gente tem. A questão da auditoria prospectiva, ela é fundamental para todos os antimicrobianos de reserva, mas antimicrobiano que foi feita intervenção precisa ser acompanhado, a gente precisa saber, o médico ele fez a adequação na prescrição, ele adequou, era para escalonar, era para descalonar, era para suspender porque não era um quadro infeccioso, o que aconteceu com o paciente? O médico manteve o antimicrobiano sem indicação, o paciente eventualmente desenvolveu ali um quadro diarreico por clostridioides, a gente precisa realmente saber e precisa tabular, porque se nós não temos esses dados organizados, fica difícil também falar, percebemos que aumentou o número de quadros diarreicos por clostridioides. Tá, baseado em, se a gente não tem isso tabulado, a gente não tem um numerador, a gente não tem um denominador estabelecido, fica muito difícil, né? O aspecto importante dentro do processo é a readequação da terapia baseado nas culturas, né? No resultado microbiológico. Então, a gente entende aquele resultado de cultura que é liberado, então, quando é liberado, a primeira coisa que sai normalmente ali é o GRAM, então, qual dentro da minha instituição, o laboratório é próprio, ele é terceiro, então, o paciente ele já era previamente colonizado, acho que tudo isso são fatores que vão determinar a questão da adequação, e para entender também o que a gente espera do antibiograma desse paciente. E baseado no antibiograma, aquele micro-organismo é um micro-organismo ISBL, então a gente precisa ficar atento, são micro-organismos do grupo CESP, então de repente está ali, teoricamente, uma sensibilidade a uma cefalosporina que a gente sabe que se a gente for exposto a esse medicamento, ele vai desenvolver mecanismo de resistência, a gente vai ter insucesso terapêutico, então a gente precisa ter esse conhecimento. E, novamente, esse know-how a gente vai conseguir adquirir com a equipe de infectologia e com a microbiologia do hospital. Acho que as microbiologias são extremamente organizadas, desenvolvidas, e com o suporte da CCH, o farmacêutico tem muito a aprender. Então, eu falo isso por experiência própria, o quanto que eu me desenvolvi nessa interface com esses colegas que a gente tem dentro da instituição. Antibiótico profilático, então como que funciona? Por quanto tempo esse antimicrobiano vai ficar? Qual é o elenco, né? Então, qual cefalosporina a gente está utilizando baseado em cada tipo de procedimento? Então, a gente está usando a cefazolina, a cefuroxima, qual é a duração? É 24 horas? É dose única no procedimento? É um procedimento muito longo, vai ter repique? E essas informações do centro cirúrgico.
Se a gente não tem um prontuário eletrônico, como é que a gente fica sabendo quantas doses o paciente tomou de antimicrobiano no centro cirúrgico para calcular essas 24 horas? Ah, o médico quer expandir para mais 3 dias, não para um. Mas por que quer expandir para 3 dias se o protocolo institucional, baseado no que a literatura já preconiza, são 24 horas, porque após isso, eventualmente, a gente não tem benefício, a gente já incorre no risco de ter algumas reações ali que não são as que a gente espera, e a gente simplesmente vai liberar o antimicrobiano e não vai fazer nenhum tipo de acompanhamento, isso não vai gerar nenhum tipo de tabulação de dados para avaliar o quanto que a gente está tendo de adesão antibiótico profilaxia institucional que foi estabelecida. Então, a farmácia clínica aqui ela é fundamental para conseguir fazer esse acompanhamento temporal do uso do antimicrobiano, né? Se ele já entrou com antimicrobiano inadequado no centro cirúrgico e ele vem com isso para a unidade de internação, para terapia intensiva, qual que vai ser o nosso papel ali? A gente precisa discutir isso, entender isso com a equipe médica, precisa debater isso com a equipe de infectologia. A gente precisa definir os indicadores. Então, aqui alguns exemplos, indicadores de consumo e de uso de medicamentos, de antimicrobianos. E, novamente, é fundamental a gente ter um processo automatizado. Acho que quem já calculou DDD, quem calcula DDD na mão, sabe a dificuldade que é. Quem já teve o prazer de calcular DOT na mão, sabe a dificuldade que é, como é um processo tortuoso. É fundamental a gente calcular na mão para a gente entender, até para poder cobrar isso, poder explicar para ter o que a gente espera. Mas não é algo que na rotina a gente consegue ficar calculando, só que é fundamental. Então, a gente precisa ter esses dados justamente para ver como que está o uso de antimicro na nossa instituição de uma forma macro, né, de uma forma global. E o que a gente espera da última tríade aqui, que é o resultado? É avaliar a adesão aos protocolos. Então, de novo, se a gente estabelecer um protocolo, a gente precisa acompanhá-lo, precisa ter os parâmetros de acompanhamento. Porque senão, como que eu vou saber qual é a taxa de adesão a antibiótico profilaxia? Qual que é a taxa de adesão ao protocolo de pneumonia comunitária? Então, se a gente não tem isso estabelecido, a gente não consegue depois apresentar esses dados de forma organizada até para falar o serviço está bom ou o serviço ele pode melhorar. Para melhorar, a gente precisa de quanto de estrutura. Então, se a gente, às vezes a gente acaba patinando por, não, vamos acompanhar ITU, PAV, pneumonia comunitária, infecção intraabdominal, peles e partes moles, osteomielite, a gente quer fazer tudo e no fim a gente não consegue tabular dado de nenhum tipo de acompanhamento feito desses protocolos e aí infelizmente a gente se sente até frustrado. A questão dos indicadores, né, então eu já abordei aqui de uso, né, de consumo, né, DDD e de uso de antimicrobiano, o DOT que é dias de terapia e o LOT que é duração de terapia, independente de quantos, né, antimicrobianos foram utilizados, por quanto tempo foi utilizado, se fizer uma razão aqui DOT por LOT, igual menor que 1, normalmente é monoterapia e maior do que 1, a gente consegue ver que os pacientes estão fazendo uso de minimamente ali de terapia combinada, então isso é fundamental, baseado no entendimento de qual é a microbiologia da minha instituição. Então, eu sou uma instituição que eu tenho muita infecção por gram positivo, que gram positivo é esse, né? Então, eu tenho um perfil aqui de infecção elevada por gram negativo. Então, isso também vai fundamentar até o estabelecimento do elenco, por exemplo, do kit sepsis. Então, a gente vai definir, o protocolo sepsis ele é fundamental no meu hospital. Então, tá bom. O que eu vou colocar na caixinha do kit sepsis? No hospital que é kit sepsis, eu não vou deixar no dispensário como kit sepsis. A ceftazidime mais avibactam, baseado em quê, né? Então, a gente precisa entender qual é a minha epidemiologia. Eu tenho muito áureos, então vai ter vancomicina baseado no perfil de resistência ou de sensibilidade dele. Temos muito BGN, mas a maioria é carbacensível, então a gente vai ter lá carbapenêmico, eventualmente vai ter lá uma polimixina, enfim, a gente precisa entender qual é o perfil da nossa instituição. A BGN aqui é tudo multi-S, será que a gente vai ter, de repente, ali uma amicacina, dependendo de qual é a infecção, o sítio mais prevalente? Então, é importante conhecer isso. Os desfechos clínicos talvez sejam os mais difíceis, né, de calcular, mas a gente, de novo, minimamente com algum grupo de paciente ou protocolo, a gente precisa conseguir estabelecer esse acompanhamento para fazer essas medições. Então, os pacientes que estão em uso de antimicrobiano dentro do protocolo, houve redução, por exemplo, no tempo de internação, houve redução na mortalidade, e no grupo onde não houve adequação do antimicrobiano, a internação foi maior, a mortalidade foi maior, então é algo que realmente é bem difícil de se calcular, mas, novamente, enquanto a gente não consegue consolidar esses dados, né, fazer esse tipo de acompanhamento, fica, às vezes, muito difícil até da gente enxergar
o quão efetivas estão sendo as nossas ações. Por mais que a gente, o Dr. Felipe mostrou aí, a literatura, ela mostra o quanto que o stewardship, ele é benéfico e a evidência, ela é bem clara. Mas dentro da nossa instituição, a gente precisa fazer umas amostragens, precisa fazer um projeto piloto, justamente para a gente ganhar força institucional, para a instituição enxergar, olha, isso vale a pena, e isso vai ser benéfico para o meu paciente, para a qualidade da assistência, e, consequentemente, vai gerar economia financeira, que a economia financeira ela acaba sendo secundário. O principal é a gente conseguir fazer esse tipo de mensuração. E aí, o financeiro, ele acompanha tudo isso. Então, acho que ele auxilia muito, né? E a parte que eu acabei de abordar aqui, que são as questões aí inerentes aos custos, né? E aqui tem uma imagem que uma colega muito querida, né, a Marina Ricieri, ela utiliza normalmente nas aulas dela, que ela mostra aqui a questão do perfil dos farmacêuticos hospitalares, né? Então, ela coloca aqui até a opinião da autora. Então, 50% ali dos farmacêuticos hospitalares não tem nenhuma ação sobre o uso de antimicrobiano, ou seja, o antimicrobiano é prescrito, a farmácia atende e não tem nenhum tipo de questionamento. 30% é o farmacêutico controlador, que é aquele que checa a liberação de antimicrobiano, existe o formulário. Cadê o formulário da CCH? A cartinha, gente, cartinha não existe, né? Acho que os residentes aí, os colegas que ficaram comigo esses anos todos, eles sabem, cartinha a gente manda para a pessoa amada, né? Eu não mando cartinha para o médico, também eu não recebo cartinha do médico. Então a gente precisa de relatório justificando, embasando a utilização. A gente precisa de formulário, e não um formulário que é um papel que a gente inventou de última hora, é um formulário que seja pactuado institucionalmente, que ele traga também para a gente algum tipo de informação que auxilie na tomada. Porque se é um formulário que o médico preenche, tem que carimbar, e aquilo não resulta em nada, não resulta em acompanhamento para mudança de tomada de decisão, precisa de formulário para depois ficar arquivado 5 anos e a gente jogar fora. Então, às vezes, realmente é muita burocracia, né? A gente já tem aqui já um perfil que já começa a mudar, e é o farmacêutico sinalizador, né, que a Marina caracteriza, que é aquele que já vê se está adequado ou não ao antibiótico, se tem alguma divergência, o tempo de tratamento venceu, ele avisa a CCH para o infecto ir lá e fazer a intervenção junto ao clínico, ao prescritor, mas ele acaba não conseguindo fazer muitas contribuições, ele acaba tendo mais é a primeira sementinha ali para ele realmente mudar de patamar, que é o farmacêutico especialista, né? Aquele realmente que ele consegue organizar o raciocínio clínico, né? Então, o paciente internou, baseado no tipo de infecção, se o paciente era colonizado ou não, e está com suspeita de sepse, ele já olha ali, foi precitomero, nem colistina e vango, ele já vai, se o paciente não era colonizado, se naquela UTI, por exemplo, não é perfil ter BGN multi-R, será que precisa estar com colistina? Será que vango e meronem? Então, ele já traz essas questões para discussão, ele já vai conseguir fazer esse tipo de abordagem com o infectologista, e ele vai conseguindo adquirir ali o respeito da equipe, e é um colega que vai conseguir ter uma ação assim muito, muito bacana dentro da instituição e uma interface muito boa com a equipe clínica. E dentro dessas oportunidades, eu tenho mais 2 minutinhos aqui. Então, o que é fundamental, né? Acho que alguns temas a gente acaba repetindo porque é um processo de consolidação mesmo, então a gente precisa conhecer a epidemiologia da instituição. A farmácia não pode simplesmente receber uma lista falando, ó, isso aqui é o kit sepsis do hospital, monta e me entrega. Não, a gente tem que trabalhar em parceria. Enquanto a gente não trabalhar de forma conjunta ali, no formato de mãos dadas, realmente fica muito difícil da gente conseguir contribuir. Eu preciso entender qual é a lógica para ter aqueles medicamentos no kit sepsis. Então tá, qual é a epidemiologia do hospital? Qual é o perfil de doente que eu atendo? Aqui é um hospital geral, é um hospital ortopédico, é um hospital cardíaco, é um hospital, sei lá, oftalmológico. É totalmente diferente. Então a gente realmente precisa entender, saber quais são as infecções mais prevalentes, os bichos mais comuns. A gente precisa conhecer a indicação do antimicro que foi prescrito. Muitas vezes está prescrito antimicrobiana e você vai lá e questiona o colega. Por que está prescrito, de novo, ceftaldigina mais avactam para esse paciente? É porque ele está na UTI, ele está grave. Tá, ele está grave, mas o que ele tem? Não, eu falei com o doutor e ele falou que o paciente está muito grave. Não, eu até entendo que o paciente esteja grave, mas será que a gravidade dele está relacionada a processo infeccioso? Não sei, às vezes pode ser alguma doença autoimune, pode ser alguma outra coisa, pode ser alguma suspeita fúngica, viral, ou pode ser infecciosa por algum micro-organismo, alguma bactéria, eventualmente, mas a gente precisa entender qual é a suspeita de foco, qual é a lógica que levou o colega médico a prescrever aquele antimicrobiano.
novamente, saber interpretar aí os testes de sensibilidade, acho que isso é fundamental e é muito trabalhoso. E às vezes a gente acaba não se envolvendo tanto justamente pela dificuldade de conseguir compreender, e por isso que a gente precisa ser parceiro. A gente precisa realmente ter uma relação muito próxima com o chefe lá, o diretor da microbiologia. A gente precisa entender, eles têm isso muito bem organizado, muito bem estruturado, a lógica da liberação, por que aqueles antimicrobianos estão ali naquele teste de sensibilidade que foi emitido. Então, isso ajuda muito. Monitoramento ali dos antimicrobianos que têm dosagem sérica, eventualmente ajuste baseado na função renal, principalmente paciente que está em terapia de substituição renal. Então, às vezes a gente acaba passando batido. Talvez seja até um pouco mais fácil propor algum tipo de ajuste no início do tratamento, mas o que eu vejo que nós esquecemos, às vezes, com frequência, é quando o paciente tem uma melhora da função renal, a gente acaba esquecendo de voltar para a dose full, e o paciente fica com uma dose ali subterapêutica. Estourou meu tempo, mas já estou acabando. Discutir os casos ali com o infectologista e, novamente, acho que quando a gente consegue estabelecer uma relação profissional de aprendizado com o infectologista, com certeza a gente vai ter um ganho muito grande de entendimento, né? E eu falo novamente isso por mim, então acho que lá no Instituto Central a gente tem ótimos infectologistas, doutora Thais, doutora Leia, enfim, são pessoas aí bem queridas que a gente trabalha muito junto, trabalhou na implantação do protocolo de gerenciamento de antimicro da instituição, e que são pessoas que estão ali na retaguarda justamente para nos explicar, às vezes, algumas questões que realmente a gente não entende, porque não faz parte ali, ou não fazia parte do nosso dia a dia, a gente não tinha isso já estruturado como conhecimento por uma deficiência mesmo de formação, e quando a gente consegue criar essa relação de parceria, chega uma hora que o infectologista não precisa ir mais na unidade. Então, você sempre acompanha, sempre vai em parceria fazer as intervenções baseado nos protocolos e nos critérios que já estão estabelecidos. Chega uma hora que a equipe clínica, só de você chegar lá e já passar as intervenções, eles já entendem que aquilo, você pode ser de repente, tem essas questões de, o médico abordando o médico, ainda tem isso, não dá para negar, mas a gente está passando por uma mudança bem, bem radical de cenário, as pessoas, os colegas estão muito mais abertos, mas eventualmente até nos cenários onde a gente tem essa dificuldade, chega uma hora que o profissional ele já entende, não é o Thiago farmacêutico, é o Thiago do time de gerenciamento de antimicrobiano, e que isso já foi discutido por um time, por um grupo, e a gente consegue ter esse respeito ali da equipe profissional. Realizar ali as intervenções que está dentro desse contexto de abordar o médico, e aí talvez seja o tema um pouco mais sensível, porque quando se fala de suspender antimicrobiano, principalmente para o intensivista, o cabelo dele já fica em pé, às vezes gera aquele tipo de abordagem, nunca ninguém se meteu, ou deu palpite no meu antimicrobiano, e agora vocês chegam aqui e querem mudar tudo. Então a gente precisa aprender a abordar o colega, né? Se você chega lá e fala para o médico, sei lá, doutor Lauro, eu vi que o senhor prescreveu ceftazidime mais abactam aqui para esse paciente, é isso mesmo? O que ele vai falar? Aí a gente vai sair de lá com cara de quê? Com cara de ué, né? Porque a gente não soube nem fazer uma abordagem adequada. Então a gente precisa entender. Vai lá abordar o médico, fala, olha, doutor Lauro, eu vi que você prescreveu ceftazidime mais abactam para esse paciente, mas ele não o SWAB dele não foi identificado BGN multiresistente. Então, qual foi o critério? Qual é o foco que o senhor está desconfiando da infecção, para a gente poder entender melhor, para atender o paciente da melhor maneira? Então, acho que quando a gente consegue melhorar essa questão da abordagem, o médico ele já vai se sentir ali na obrigação também de ter que te explicar. E são essas, que não é uma explicação por explicar, é uma discussão. A gente precisa entender que isso é o começo da discussão clínica, e baseado nisso a gente vai conseguir entender melhor se tem fundamentação ou não, para a gente depois abordar isso com o infectologista, se eventualmente a gente não tiver êxito. Talvez outro ponto de extrema dificuldade seja avaliar os critérios aí de farmacocinética e farmacodinâmica, né? Então, aquele paciente, ele está com alteração de perfusão, ele está com droga vasativa, ele está com alteração de proteína plasmática, o antimicrobiano, ele tem uma alta taxa de distribuição, o volume de distribuição dele é baixo, ele tem uma alta ligação à proteína, isso está comprometido. A gente vai precisar fazer uma infusão prolongada. Então, qual é o protocolo de infusão prolongada? Porque isso vai impactar na enfermagem. Às vezes a gente fala para a enfermagem, não, saiu aqui o guideline do RIBAC e a gente tem que fazer vanco infusão contínua. Vai lá falar para o enfermeiro, deixar vanco 24 horas, infusão contínua. É fácil para eles? Isso é aplicável na nossa instituição? Então, a gente também precisa fazer esse tipo de análise e gerenciar protocolo. Não tem jeito, gente. Se a gente não medir, a gente não vai conseguir avançar.
E aqui, para finalizar, uma experiência aqui que eu compartilho com vocês de um protocolo construído a várias mãos, de novo, dentro do trabalho que a doutora Vanusa encabeçou lá no Instituto Central, de se inscrever no processo de desenvolvimento, de estruturação de programa de gerenciamento de antimicros, pautado, né, na farmácia clínica, junto com, atraindo todos os colegas, os coordenadores, doutora Thais, doutora Leia da infectologia, doutora Flávia da microbiologia, envolvendo diretoria clínica, diretoria executiva. Isso foi muito legal. Isso resultou na monografia de uma residente, que foi o primeiro protocolo que a gente estabeleceu e monitorou, né? Então, é um protocolo gerenciado, que é até um exemplo na instituição. O N foi pequeno, porque a gente teve, acho que, 3 meses de coleta pré e 3 meses de coleta pós, mas ele teve, assim, resultados que nos deixaram extremamente contentes, né? Então, a gente tinha um problema relacionado à questão da vancomicina, então a adesão à dose de ataque era extremamente baixa, na avaliação pré-implantação do protocolo. Após implantação, a gente teve um aumento para 60%, foi extremamente significativo. A gente sabe que tem 40% aqui que a gente precisa melhorar. Relacionado à adesão da dose de manutenção, a gente teve uma pequena queda, mas isso, a gente fazendo o acompanhamento, foi algo bem interessante, que a adesão era relacionada à pressão da primeira dose. Então, a primeira dose estava certa, isso a gente considerava de acordo com o protocolo. Se estava em subdosagem, superdosagem, estava em desacordo, mas isso já resultava na intervenção farmacêutica, e todas as prescrições com dose de manutenção em desacordo, o farmacêutico clínico, né, a residente, ela conseguiu intervir e todas foram intervenções aceitas. Com isso, a gente conseguiu melhorar uma adesão total ao protocolo, que era adesão à prescrição da dose de ataque, dose de manutenção de 27,8% para 60%, e, consequentemente, reduzindo a adesão parcial, porque quanto maior a adesão total, menor vai ser a adesão parcial. Com isso, a gente conseguiu reduzir o tempo, né? Então, os pacientes que faziam dose de ataque de vanco, eles atingiam o nível sérico de uma forma bem mais precoce. A gente conseguiu reduzir aí em torno de 2,2 coletas de vancocinemia por tratamento. Se você multiplicar isso pelo número de tratamentos que a gente realiza no ano, é um valor extremamente expressivo. Então, eu estourei um pouquinho o tempo, doutor Lauro, aí, doutor Felipe, os colegas, peço até desculpa para vocês, mas acho que era uma experiência que valia a pena compartilhar com todos vocês, que justamente é isso, mostrando, né, como que a gente conseguiu fazer. É um pequeno passo, né, um primeiro protocolo, mas a gente não começa estabelecendo 20 protocolos, a gente começa com um, na hora que ele está consolidado, maduro, a gente vai para o outro, e acho que isso é o principal. Se a gente tem isso já intrínseco, né, dentro de nós, a gente vai conseguir depois trabalhar isso com o apoio da liderança, mostrando dados. Com certeza, as ações de gerenciamento de antimicro, elas vão, assim, ganhar proporções bem maiores aí nos serviços onde a gente atua, e com certeza a gente vai se sentir muito mais realizado. Tá bom? Muito obrigado. Tiago, a gente que agradece a aula. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Ah, beleza. Primeiro, quero parabenizar pela aula, Tiago, pelos ensinamentos que você trouxe. Eu sou testemunha, assim, da sua trajetória, do seu trabalho, do seu envolvimento, de quanto você representa o seu time, não só como profissional, também como controlador de infecção, como vocês têm proposto a quebra de paradigmas circular pelas diversas interfaces, CCIH, pelo Laboratório de Microbiologia. Estou recebendo muitas mensagens aqui com elogios às 2 aulas que já aconteceram. Vamos deixar as dúvidas e as perguntas, as provocações para o final. Eu queria chamar, então, a próxima palestrante. A professora doutora Roseli Morales Figueiredo. A professora Roseli ela é professora titular do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, e o título da apresentação da professora, deixa eu colar aqui, que está no meu WhatsApp. Quais as evidências do impacto positivo da atuação do enfermeiro nos programas de Stuart? Ok. Muito obrigada, boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui a tela para já ir compartilhando e a gente continua a conversa. Só, por favor, se alguém puder me confirmar se está vendo a apresentação. Perfeito, doutora Roseli. Muito obrigada.
Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer poder falar em mais um Debatendo com a PECI. E, para minha surpresa, não sei se surpresa, mas fiquei muito feliz, nós estamos, assim, extremamente alinhadas, né, as falas que me antecederam e o que eu pretendo trazer para a nossa reflexão, se segue o mesmo fluxo, vai na mesma direção, acho que nossa discussão vai ser muito boa. Então, a ideia é, primeiro, eu não tenho nenhum conflito com esse conteúdo, e a ideia de hoje seria a gente apresentar um pouquinho do que existe na literatura falando sobre o papel do enfermeiro. Eu preciso convencê-los de que o enfermeiro tem muito a fazer nesse programa de gerenciamento de antimicrobiano, mas para isso também, quais as competências que ele precisa ter para poder fazer essa atuação, como anda a produção de conhecimento brasileiro. A gente tem algumas coisas finalizadas e algumas coisas ainda em andamento, estratégias adotadas para poder movimentar esse conhecimento, movimentar essa inserção do enfermeiro de uma forma mais ampla, e as conclusões. Bom, por que a gente precisa inserir o enfermeiro no programa de gestão de antimicrobiano? Um primeiro movimento que eu quero lembrar é que nós somos, no Brasil, cerca de 3,5 milhões de trabalhadores da saúde, dos quais 50%, praticamente 2,4 milhões, são trabalhadores da enfermagem. E esses trabalhadores estão distribuídos em todos os serviços de saúde. É o primeiro profissional que está na porta de qualquer serviço de saúde, quer seja ele ambulatorial, hospitalar, público, privado. E também é o enfermeiro gestor do cuidado, é ele quem centraliza, quem articula toda a equipe que vai prestar esse cuidado ao paciente. A gente sabe que esses estudos ainda são muito recentes e a gente tem poucas contribuições dos enfermeiros incorporadas em todos os serviços de saúde. E existe muito pouca literatura que discute isso também. Mas a gente pode reconhecer, e foi a fala já de alguns colegas que me antecederam, que há um reconhecimento crescente de que os enfermeiros têm um papel vital a desempenhar nos programas de gestão de antimicrobiano. Mas como o enfermeiro pode participar desses programas? Que competências são necessárias para a sua atuação plena? Tais competências são desenvolvidas no ensino de graduação? Tais competências são trabalhadas em programas de educação permanente ou nos serviços de saúde? E outro lado, como também já foi dito por meus colegas que me antecederam, que ações os enfermeiros já realizam no seu dia a dia e são previstas nesses programas de gestão de antimicrobiano, e ele nem se dá conta disso. Lembrando, então, que o enfermeiro é o gestor do cuidado, é ele quem passa a maior parte do tempo ao lado do paciente, quem consegue transmitir as informações, é o elo de ligação em todos os profissionais de saúde que têm o seu papel importantíssimo no cuidado a esse paciente. Pensando nisso, eu queria trazer para vocês também de onde surgiu, né, na nossa linha de trabalho, de onde surgiu essas competências esperadas para que o enfermeiro possa atuar no programa de gestão de antimicrobianos. Nós temos uma literatura de referência que foi um consenso internacional coordenado por um grupo do Reino Unido, com a participação de alguns brasileiros, onde nós fizemos uma validação de quais seriam as competências mínimas necessárias para a formação dos profissionais de enfermagem nesse assunto. Um pouco depois disso, a Anvisa também produziu esse material com propostas de competências para o controle de infecções, incluindo dentro do pacote de controle de infecções a gestão de antimicrobianos, para os cursos da área de saúde. E baseado, então, nesses temas, nesses indicadores de competência, é que nós estamos seguindo com a formação para o futuro profissional e também para a educação permanente do profissional já atuando. Lembrando que uma publicação de grande relevância é a publicação da própria PECI, que foi
editada, eu acho agora, 2022, esse ano mesmo, no qual nós temos um capítulo também que aborda como estruturar o programa de stewardship na visão do enfermeiro. Eu vou passar aqui muito rapidamente, porque o foco de hoje é a gente discutir os artigos que falam, né, do impacto, mas só para resgatar que a atuação do enfermeiro no stewardship, ela é baseada, ela pode ser organizada com esse critério. O que o enfermeiro pode fazer antes do diagnóstico e tratamento? Então, informações muito importantes, como histórico de alergia, estabelecimento precoce das precauções específicas, o acesso a resultados de exame e tomada de decisão, trabalhar com conceitos de colonização e infecção, garantindo que um paciente colonizado não precisa ser tratado, coleta, manuseio e encaminhamento de amostras clínicas, lembrando que o enfermeiro muitas vezes é o responsável pela coleta, pelo transporte, e acaba tendo acesso aos resultados do exame, às vezes primeiro que os demais membros da equipe. Durante o tratamento, lembrar que o enfermeiro é quem faz o antibiótico, né? É quem administra o antibiótico. Quando eu falo enfermeiro aqui, a gente pode pensar na equipe de enfermagem como um todo. Então, lembrar que toda a discussão, todo o trabalho, tudo que foi feito para se decidir, elencar o melhor tratamento, ele precisa ser garantido que vai ser fornecido ao paciente na hora certa, pelo tempo certo, na via certa, e é o enfermeiro quem faz isso. É ele também quem avalia as condições para acesso, se precisa de catéter central ou não, se o catéter está funcionando ou não, se pode ser retirado, se o paciente consegue engolir, se pode tomar comprimido, se engole direitinho, se está vomitando, se está com sonda, se o comprimido pode repassar na sonda, não pode. Ele também identifica se o paciente está respondendo bem ao tratamento, se está tendo febre, se não está tendo febre, se há piora na característica da secreção, se há piora no som pulmonar, se há piora nas características da diurese. Além disso, também, o enfermeiro, muitas vezes, nem juntamente com o farmacêutico, mas ele acaba sendo responsável por organizar o plano de prescrição ao longo das 24 horas do paciente. Ele que avalia a capacidade de deglutição, a vazão de um catéter periférico, que vai poder fazer a distribuição desses horários ao longo do dia. Também é ele quem previne infecção de corrente sanguínea com monitoramento e manuseio adequado da linha venosa, e assim outras prevenções, como, por exemplo, da prevenção de avaliação adequada do risco de aspiração durante a ingesta de uma medicação via oral. E lembrar que ainda depois do tratamento, esse paciente normalmente vai ter uma continuidade terapêutica que pode ser domiciliar ou ambulatorial e precisa ser acertado, combinado, explicado, orientado, familiares, enfermeiros de outros setores, de atenção primária, e acaba sendo o enfermeiro quem faz essa ponte no momento da alta. Bom, mas isso tudo que eu queria convencer vocês, que eu acho que fala dos meus colegas anteriores, esse convencimento nem foi tão necessário, a gente consegue trazer ainda um pouco de alguns trabalhos, que a literatura é muito escassa ainda, por ser um tema novo, que mostra o impacto positivo da atuação dos enfermeiros nesses programas. Então, o primeiro estudo que eu trago é o estudo que avaliou o conhecimento, percepção e experiência dos enfermeiros no programa de gestão de antimicrobiano. Ele é um estudo de revisão, mas ele mostra que dos 26 estudos que compuseram essa revisão, 10 deles identificaram um potencial significativos para enfermeiros de UTI, reduzir o uso de antimicrobiano, tempo de administração e as taxas de erro. Identificaram também como barreiras ao engajamento dos enfermeiros déficits de conhecimento no uso do antimicrobiano, dissonâncias interprofissional e a cultura de deferência dos médicos, como também já foi apontado. Consideram ainda que a melhoria da educação, a utilização da tecnologia, forte liderança de enfermagem, identificar esses líderes e estruturas organizacionais robustas que apoiam os enfermeiros foram percebidas como capacitadores para fortalecer o seu papel na utilização dos antimicrobianos. Esta revisão mostrou que as iniciativas têm um potencial significativo para fortalecer a otimização do uso de antimicrobianos
em UTIs. Esse segundo estudo foi um estudo de abordagem multidisciplinar para... Gente, tem uma coisa que eu não estou conseguindo ler aqui, deixa eu ver. Para dos enfermeiros assistenciais no programa de gestão de antimicrobiano. A pesquisa foi conduzida através de visitas beira-leitos com enfermeiro e equipe multi, e eles analisaram alguns itens dessas prescrições. Um deles, a prescrição de antimicrobiano, 472 prescrições de antimicrobiano, 480 prescrições de protetores gástricos, 321 sobre catéteres urinários, 61 catéteres venosos central, num total de 867 visitas em um período de 1 ano. Avaliando os dados pré- e pós-intervenção, foram observadas reduções significativas no uso de antimicrobiano, no uso de protetor gástrico, no uso de catéter urinário, ou seja, houve uma redução significativa, mostrando que o impacto foi mensurável e positivo nesse tipo de intervenção. Também, um estudo piloto para avaliar o impacto da intervenção do diagnóstico de cultura de urina orientada por enfermeiros. Eles trabalharam com o conceito de administração de diagnóstico. Eles teriam também uma atuação da identificação de líderes em enfermagem, que seria uma ponte de ligação entre a enfermagem do setor e o programa de gestão de antimicrobiano, e desenvolver um algoritmo sobre situações em que a urocultura poderia não ser necessária. Também, após intervenção, a taxa média de urocultura diminuiu significativamente. Eles trabalharam com vários grupos, e no grupo de controle houve um aumento desse número de coletas de urocultura, enquanto no grupo de intervenção houve uma redução significativa. Na unidade de intervenção, a taxa de urocultura inadequada também foi de 0,83, e antes da intervenção, passou para 0,71 depois da intervenção, e depois da implementação do algoritmo, isso mostrando que também obteve resultados favoráveis. Como já foi dito anteriormente, né, quando a gente tem várias pessoas com olhares diferentes procurando solucionar e procurando o mesmo resultado, ou seja, a melhor opção de tratamento, a melhor recuperação do paciente, certamente as chances de que isso aconteça de uma forma melhor é muito maior. Um outro trabalho, enfermeiras assistenciais melhoram a gestão de antimicrobiano e os resultados de prevenção de infecção. Como a gente já resgatou, a literatura existente é mínima sobre o impacto dos enfermeiros no programa de gestão de antimicrobiano, e aqui, nesse estudo diferencial, foram organizados também visitas em equipe multi, mas essas visitas eram conduzidas por enfermeiros, e faziam parte dessas visitas farmacêuticos e controladores de infecção. A visita era focada no uso de antimicrobiano, catéter urinário e catéter venoso central. As recomendações finais eram comunicadas pela enfermeira diretamente aos demais membros da equipe, ou seja, essa enfermeira tinha um respaldo institucional de que esse era o seu papel, e com isso ela ia se apropriando, ela ia ganhando o reconhecimento pela sua capacidade de participar dessa equipe e liderar essa equipe. Ainda nesse mesmo estudo, eles avaliaram, então, 2.273 prescrições, sendo 1.209 de antimicrobiano, 874 de catéter vesical e 185 de catéter venoso. Nos estudos também houve uma redução significativa comparando o pré e o pós-intervenção. Eles trabalharam com mais de uma corte e concluíram que os enfermeiros assistenciais podem melhorar o resultado de controle de infecção, controle de gestão de antimicrobiano e controle de infecção, quando apoiados pela equipe interdisciplinar. Bom, esses foram alguns estudos internacionais que mostraram, então, de uma forma mais assim, numérica, né, uma forma mais quantitativa,
que realmente existiu impacto nessas intervenções. Mas quando a gente vem para a literatura brasileira, que ainda está mais iniciante, né, mais engatinhando ainda do que a literatura internacional, que ainda está engatinhando, nós vemos que os nossos estudos ainda estão num nível não de mensuração da intervenção, mas mais de sensibilização das equipes. Esse estudo de revisão foi realizado pela professora Adriana Félix, e participaram nesse estudo 12 estudos, sendo que nenhum deles era brasileiro. Esse estudo foi desenvolvido por uma aluna de iniciação científica minha, a Natália, em que ela avaliou o gerenciamento de antimicrobianos na atenção primária, a percepção e ações dos enfermeiros. O interessante é que os participaram desse estudo 112 enfermeiros, e eles recomendaram, eles indicaram que as coletas inadequadas de material de cultura, a demora na liberação dos resultados de exame de cultura e o conhecimento limitado dos profissionais não médicos sobre antimicrobianos são barreiras para a inserção do enfermeiro nesse espaço. Mas eles reconhecem que é importante a participação do enfermeiro nesse espaço, que as percepções dos enfermeiros estão corretas, mas que ainda existe uma falta de sincronia, uma falta de intervenção coordenada, como eu, utilizando a palavra do meu colega anterior, que fez toda a diferença, né? Não podem ser ações soltas, essas ações têm que ser coordenadas. Esse trabalho, então, da Natália gerou um artigo, e a gente elaborou também uma pequena cartilha de orientação e sensibilização para os enfermeiros da atenção primária sobre o que é o programa de gestão de antimicrobiano, também disponível para essa população. Na sequência, um outro estudo brasileiro, também desenvolvido pelo nosso grupo de enfermeiros, foram práticas autorreferidas de enfermeiros sobre o gerenciamento de antimicrobianos. Esse estudo, que foi coordenado também pela professora Adriana Félix, 40 enfermeiros de cursos de especialização responderam um questionário apontando práticas de enfermagem que já são esperadas no programa de gestão de antimicrobianos e realizadas por eles frequentemente. Então, eles reconhecem que administrar antimicrobiano na dose certa e horário correto faz parte da sua atividade diária, coletar amostras de laboratório para a cultura antes do início do antibiótico também, checar o histórico de alergias, instituir precauções específicas, fazer a distribuição dos medicamentos ao longo do dia, educar os pacientes e familiares sobre o uso de antimicrobiano, monitorar eventos adversos, participar da tomada de decisão sobre a transição de via, são reconhecidamente ações já realizadas no dia a dia do enfermeiro e que fazem parte do programa de gestão de antimicrobiano. Esses enfermeiros também, segundo esse outro estudo, conhecimento, atitudes e práticas de enfermeiros assistenciais com relação à administração de antimicrobiano. Um questionário com 12 perguntas para enfermeiros assistenciais respondeu que lacunas no conhecimento a respeito do antimicrobiano, importância de melhorar a comunicação entre enfermeiros e o programa de gestão de antimicrobiano, a falta de familiaridade com os programas, as restrições de horário e recuo dos médicos foram identificadas como grandes barreiras à participação dos enfermeiros nos programas, e identificaram que atividades que se enquadram em seu fluxo diário de trabalho como áreas potenciais por contribuição para os programas de gestão de antimicrobiano, ou seja, as coisas realmente falam na mesma direção, né? Outros estudos que estão em andamento no nosso grupo de pesquisa são estudos que tentam sensibilizar e conhecer o panorama da situação do Brasil no controle de gestão de antimicrobianos quanto ao papel do enfermeiro. Então, um estudo que está em andamento, coordenado pela própria Lígia, que está aqui, é a identificação do que influencia o engajamento dos enfermeiros no programa de gestão de antimicrobiano. Estratégias educativas para o ensino de programa de gestão de antimicrobiano para graduandos de enfermagem, é um estudo de minha aluna de doutorado, com um curso já disponível, depois eu posso divulgar para vocês.
Um outro curso um outro projeto em andamento é uma tecnologia educativa digital para a formação de enfermeiros no programa de gestão de antimicrobianos. Esse estudo está ainda numa fase mais inicial. Esse grupo foi o que eu apresentei da Natália. Um outro estudo refere a barreiras e facilitadores para a transição de via. Esse estudo é desenvolvido por uma orientanda minha, que também é farmacêutica. O outro estudo, barreiras para a administração oportuna de antimicrobianos, visão da enfermagem. Por fim, elaboração e validação de um instrumento para mensuração de conhecimento do enfermeiro sobre o programa de gestão de antimicrobiano. Esse instrumento tem o objetivo de ser utilizado em estudos que fazem avaliação de pré- e pós-intervenção, onde você pode ter um documento oficial, né, para poder avaliar se houve ganho de conhecimento, inclusive possível de ser comparado entre diferentes instituições. E, por fim, a gente tem que apresentar para vocês o fruto desse pensar, dessa trajetória, né, investindo e debruçando sobre o enfrentamento da resistência antimicrobiana, que foi a criação da Rede Brasileira de Enfermeiros no Enfrentamento da Resistência Antimicrobiana, a REBRAM, e que, para minha surpresa, foi apontada aqui pelo nosso colega como o marco, né, na linha do tempo no ano de 2022. Nós ficamos imensamente orgulhosas por essa sua lembrança e sua manifestação desse marco na época que nós estamos. Essa rede, então, ela é composta por um grupo de enfermeiros. Caso alguém esteja interessado, é só olhar, mostrar o celular aqui para esse QR Code, que também já pode ter o formulário para inscrição. E esses enfermeiros estão tentando se organizar para enfrentar a resistência antimicrobiana, quer seja com ações educativas, ações de práticas de trabalho, ações de pesquisa e coisas desse tipo. Bom, concluindo, a gente pode chegar à conclusão que a prevenção da RAM, da resistência antimicrobiana, é uma responsabilidade de todos nós, que ainda há uma grande lacuna na conscientização sobre a contribuição potencial dos enfermeiros e seu papel no PGA e na prevenção da resistência antimicrobiana. As poucas experiências avaliadas mostram-se positivas, mostram que o impacto dessas ações foi positivo. E, por fim, que temos um enorme quadro de profissionais em posições estratégicas para enfrentar a resistência microbiana. E precisamos encontrar a melhor maneira de engajá-los nessa luta. Bom, é isso que nós gostaríamos de falar. Aqui é uma imagem do momento de lançamento da rede, que para nós tem um significado muito especial, e espero que no próximo período, não muito longo, a gente tenha muitos resultados para poder compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, professora Roseli, pela brilhante apresentação. Acho que vocês puderam perceber que a professora Roseli é uma das principais pesquisadoras brasileiras nessa área, então, professora, é sempre uma satisfação te ouvir, assim como foi um prazer ouvir todos vocês. Acho que nós somos muito felizes, né, Lauro, na organização desse evento, foi um privilégio, e a gente sabe que esse evento tem uma causa extremamente importante, como o Thiago mencionou, então o motivo de realizarmos esse evento nessa semana é justamente pela Semana Mundial, né, de celebração em relação ao uso racional de antimicrobianos, né, então a gente sabe que o mundo inteiro está se movimentando e falando a respeito desse tema que é extremamente importante. Então acho que hoje aqui a gente ouviu excelentes apresentações com conteúdo de altíssimo nível e que traz, né, uma luz para a gente de quanto que a gente precisa caminhar, obviamente, mas que sim, existe uma luz no final do túnel, né, a gente, falando especificamente do enfermeiro, a gente tem sim como contribuir, acho que a gente, apesar de ter resultados muito escassos ainda, a gente vê que o enfermeiro pode trazer grandes contribuições, assim como o farmacêutico, que é essencial, e o médico, obviamente, né, e o quanto que a gente precisa trabalhar de forma integrada, e a gente sabe que é esse o caminho, né,
ações coordenadas, envolvimento da equipe multidisciplinar, cada um tendo muita clareza do seu papel, e acho que assim a gente vai subir alguns degraus no que se diz respeito ao controle da resistência antimicrobiana. Então, parabenizo mais uma vez cada palestrante pelas apresentações. Acho que vocês estão vendo, tem muitos elogios, né, no chat. Acho que está todo mundo muito, muito feliz, muito contente por ter tido a oportunidade de ouvir a apresentação de vocês. Vamos então para as perguntas, né, Lauro? Eu queria aproveitar o gancho da Lígia e falar que as palestras incríveis por esses palestrantes incríveis reforçam, né, essa ideia de que o controle de antibiótico, o controle de multiresistência, ele deve caminhar para o caminho multiprofissional, né? Assim como há exemplo de tantos outros desfechos dentro do hospital, né? Por exemplo, quando a gente pensa na segurança do paciente, hoje a gente entende que a segurança do paciente passa por todo mundo, né? Que a prevenção de infecção hospitalar passa por todo mundo. Então, a força, ela deve ser realmente multiprofissional. Lígia, se você me permitir aqui a primeira provocação, queria começar parabenizando pela coragem de colocar as ideias dele, trazer esses dados, né, de colocar, por exemplo, a resistência que tem dos próprios infectologistas, a ideia do controle de antibióticos ser multiprofissional, né, trazer esses dados trazer essa ideia de que esse modelo centrado no infectologista, ele pode melhorar e ele deve caminhar realmente para essa ideia de multiprofissional. Eu queria começar perguntando para o Felipe se ele tem experiência de intervenção ou algum relato da aceitação dos médicos assistenciais com relação às intervenções multiprofissionais, e como é que ele trabalha isso enquanto CCH nessas equipes assistenciais. Assim, até também vi uma pergunta aqui que a pessoa perguntou, quando não tem o apoio da alta direção, né, como manobrar para conseguir esse caminho. Eu tive uma experiência, não foi exatamente compondo um time multidisciplinar, mas no hospital público que eu trabalhava anteriormente, que a gente conseguiu incorporar de uma maneira maior a participação do farmacêutico na UTI, colocando a participação em outras discussões. Assim. Então, por exemplo, a gente tinha uma reunião mensal ali para discutir as infecções da UTI, que aproveitava para discutir os indicadores de antibiótico, e aí a farmacêutica clínica da UTI, eu inseri ela nessa discussão, porque era a CCH que liderava, então eu inseri ela nessa discussão, porque a partir dali ela começou a ganhar a confiança dos diaristas da UTI, e aí isso ampliou a participação. Então, eu acho que nesse cenário em que a gente não tem o trabalho de uma maneira ideal, que a gente não tem, por exemplo, uma equipe dedicada, que a gente não tem trabalhando, eu acho que a tentativa é essa, inserir aos pouquinhos. Eu sou mineiro, né? Então tem que ir comendo pelas beiradas, porque senão a gente não vai conseguir, né? A gente tem que ir tentando vencer o sistema pelo cansaço, antes do sistema vencer a gente. Porque não dá para desistir, e acho que o caminho é esse, ir por esse lado, assim. No hospital privado, a situação um pouco mais complexa, assim, desse caminho. A gente até, na época, a Lígia estava aqui no AOC, foi a Lígia que estruturou o nosso programa como ele existe hoje, e na fase piloto dele a gente tinha a inserção do enfermeiro da unidade, do fisioterapeuta da unidade. Inclusive, eu estava lembrando disso, eu procurei aqui no PubMed alguma coisa relacionada a stewardship e fisioterapeuta, não achei absolutamente nada. Enfim, a gente não conseguiu manter, depois a gente passou da fase piloto para a fase de atuação mesmo, e foi impossível manter o enfermeiro e o fisioterapeuta, porque eles simplesmente não conseguiam participar, não havia liberação
das outras atividades. Então, nesse eu não tenho um relato bem sucedido, não, mas eu acho que talvez um caminho seja esse, indo pelas beiradas, já que a gente não tem um suporte para ir de uma maneira mais intensa numa fase inicial. Excelente, Felipe. E só um comentário, né? Eu acho que a gente precisa começar a conversar com a alta gestão a respeito disso, né? Falando das dificuldades quando a gente não tem apoio, né? Então, assim como temas que não são muito falados e que a alta gestão não tem tanta clareza, né? Pensando nessa estratégia multidisciplinar, o impacto que um time de gestão de antimicrobianos representa para uma instituição e quais são os ganhos que a gente pode ter do ponto de vista financeiro, do ponto de vista assistencial. Acho que a gente tem que pensar em diversas esferas. E começar a conversar com a alta gestão é um caminho, porque trazendo dados, trazendo as evidências, contextualizando o problema, que é um problema mundial, eu acho que a gente vai começando, assim como o Felipe falou, né? Você vai comendo pelas beiradas, trazendo as informações e deixando os líderes com uma visão mais clara, né, daquilo que precisa ser feito. Acho que pouco a pouco a gente vai conseguindo o apoio, e com esse apoio a gente vai conseguindo inserir melhor, né, as estratégias e conseguindo trabalhar de forma mais robusta no hospital. Eu tenho uma pergunta agora para o Tiago. Tiago, o pessoal um dos participantes do chat gostaria de saber se você chegou a medir as taxas de adesão ao protocolo de gerenciamento de vanco pelos médicos prescritores. Oi, obrigado, Lígia, pela pergunta. Sim, nós medimos, a gente acompanhou todo o processo, né? Então, ele foi um protocolo, foi o primeiro item que a gente conseguiu pactuar na instituição para o farmacêutico prescrever o exame, né? Então, a gente começou a prescrever a vancocinemia, e aí tudo isso, combinar com os russos, né? No caso, os russos, a equipe médica. E eu entendo o lado deles, porque sempre eu prescrevi, eu solicitei. Chega alguém e fala que vai fazer, você fala, tá querendo ocupar a minha atribuição. Então, isso é normal. A gente precisa conseguir falar de uma forma com um colega que ele entenda. Eu não estou tomando o lugar dele, né? Eu sou mais um profissional que estou ali para a gente trabalhar junto e a gente conseguiu o nosso objetivo. E aí a gente mediu a coleta, a solicitação de vancocinemia pelo farmacêutico, pelo médico, quando o farmacêutico errou, quando o médico errou, coletando fora dos intervalos preconizados. E aí a adesão ao protocolo foi aquele que eu tinha apresentado, da adesão total, ela subiu de 27,8% para 60%, e aí das intervenções, a dose de ataque é algo que a gente ainda está resolvendo isso para prescrever já no sistema, baseado no peso do paciente que já é inserido pela equipe na admissão. Então, com isso, a gente vai conseguir melhorar a questão da adesão da dose de ataque, que ela foi para 60%, mas a gente tem um gap aí. E as intervenções farmacoterapêuticas, que acabava sendo o farmacêutico que fazia, mas a gente sempre discutia isso com a equipe da Infecto também. Elas saltaram de 72,2% para 93%. Então, a gente teve um aumento aí bem expressivo de adesão das intervenções. E a maior parte das intervenções eram ajustes de dose, porque a dose de ataque, às vezes, a gente estava um pouco vendido. A gente trabalhava, olha, entrou um paciente e não fez a dose de ataque. Aí colocamos o acrílico na parede lá da UTI, que foi o piloto, fizemos o folder colorido, enfim. E é a constância de propósito, né? Que era o que minha chefe minha sempre falava, tem que ter constância de propósito. E é isso, todo dia a gente tem que ir na unidade, né? A gente não pode ser EAD, né? A gente tem que ser presencial, tem que ir lá, mas tem que conhecer a gente. E se rolar alguma divergência de ideia, ela vai ser presencial, ela não vai ser por telefone, né? Você está ligando, o paciente está lá numa intercorrência e está lá o farmacêutico pendurado no telefone, ocupando o tempo da enfermeira, que geralmente acaba sendo a equipe que mais atende o telefone, ela para de fazer o trabalho dela para ir chamar o médico para atender o farmacêutico. Gente, é muito louco, a gente perde muito tempo, às vezes, por falta de ter uma atuação mais próxima, né? E quando a gente tem, como a gente consegue melhorar e otimizar o tempo de todo mundo, né? Então, sim, a adesão total ao protocolo foi para 60% e das intervenções de 72% foi para 93%. Acho que eu respondi, né, Lígia? Deu uma voltinha, mas chegou lá. Não, respondeu muito bem. Obrigada, Thiago. Eu tenho uma pergunta agora para a professora Roseli. É uma pergunta que vem junto com um comentário, tá?
Hoje, a gente percebe que existem várias lacunas, né, quando a gente pensa na atuação do enfermeiro nos programas de gestão de antimicrobianos. Então, a gente vai desde da questão cultural, da questão de conhecimento, a gente também percebe as dificuldades que a gente tem nos diferentes tipos, né, de instituições, né, não só falando isso a gente tem falado muito mais do nível hospitalar, mas a gente sabe que na atenção primária o cenário também é bastante complexo, a gente tem que evoluir muito. E aí, professora Roseli, por onde que a gente começa a trabalhar, né? O que é mais fácil? Porque a gente sabe que existe a necessidade de mudança em todas essas esferas, né? Mas, e hoje, né, isso é uma opinião minha, eu entendo a necessidade da gente começar a introduzir, assim como a gente teve agora o posicionamento da Anvisa, trazendo o documento das competências, a gente tem que trazer isso, expandir isso para outras frentes, para que a gente consiga desenvolver melhor o enfermeiro que vai se formar e o enfermeiro que já está formado e atuando no mercado de trabalho. Então, se você pudesse elencar algumas possíveis vias para a gente se desenvolver nesse sentido, quais seriam, na sua opinião? Olha, Lígia, é realmente complexo, né? A gente identifica as lacunas, mas como superá-las é uma coisa que vai levar muito tempo. O que eu entendo é que a gente não consegue atingir uma frente única, nós vamos ter que estar atingindo mais de uma frente, a frente da formação, da educação, então o desenvolvimento talvez de material, de estratégias educativas específicas para formar esses profissionais que já estão trabalhando, e ao mesmo tempo estratégias para incluir esse conteúdo na graduação, para formar os novos profissionais. Eu acho que é uma frente muito importante. Então, pesquisas que ajudem a subsidiar essas novas tecnologias, essas novas estratégias para formar essas pessoas são muito bem-vindas. E, ao mesmo tempo, o enfermeiro que já atua, que já faz uma enormidade de ações que fazem parte desse programa, como a gente mesmo já falou, você já falou isso inúmeras vezes também, que a gente precisa de alguém que organize, alguém que coloque isso de uma forma reconhecidamente como informações importantes para contribuir junto com os demais membros da equipe multi para a escolha do melhor antimicrobiano, para o tempo determinado, para a via, etc. Então, eu acredito que é qualificar essas informações, qualificar essa participação que o enfermeiro já faz com relação a questões de identificação de alergia, de melhor via, de capacidade de deglutir, de sinais como febre, mudança nas características de secreção, a permeabilidade do catéter, se precisa ser central, se não precisa, coisas que a gente já faz no dia a dia e talvez se a gente consiga, ou formalmente, garantir que isso faz parte do programa e que essa informação é relevante, é importante. E, ao mesmo tempo, desenvolver lideranças, né, desenvolver enfermeiros líderes nesse assunto, muito bem qualificados, para que eles possam arrebanhar novos profissionais e a gente mudar esse cenário num período não muito longo, né? Não sei se eu respondi. Respondeu sem dúvidas, é complexo, mas com certeza acho que você trouxe respostas para todas essas questões que foram perguntadas. Eu queria só aproveitar, porque está muito relacionada uma pergunta que acabou de vir aqui no chat, acho que tem a ver com tudo isso que a gente estava conversando, Roseli, uma pergunta assim, como que a gente pode motivar a própria enfermagem do controle de infecção para se envolver e contribuir mais no stewardship de antimicrobianos? Eu acho que a enfermeira de CCH quase não tem muita coisa para fazer, né? Assim, então, a gente pensa assim, vamos trazer mais uma coisa. E eu acho que a questão é a gente mostrar isso, que não é mais uma coisa. É aquilo que ela já faz, talvez olhando de uma outra forma, dentro de um outro contexto, mas eu quero acreditar que quando o enfermeiro se dá conta do problema da resistência antimicrobiana, da gravidade desse problema, e que tem coisas que estão na mão dele que podem fazer uma diferença, ele não vai se esquivar disso.
eu tenho essa confiança ingênua minha, mas é uma confiança minha de que a gente precisa isso, organizar, né, ter uma linha de pensamento que organize para não gerar duplicidade, para não gerar excesso de trabalho desnecessário, e mostrar que o trabalho dele, o mesmo trabalho que ele já faz, tem mais essa importância, né? Talvez por aí, Lígia, sei que ficou um pouco abstrato, mas é isso que eu penso por enquanto. Eu concordo também que é esse o caminho. Lígia, chegou uma pergunta aqui pelo chat para o Felipe aqui. Felipe, como é que a gente pode, com os protocolos de sepsis, sendo muitas vezes gerenciado pelo Serviço de Controle de Infecção na instituição, manter os dois papéis, e ao mesmo tempo quem orienta o uso de antimicrobiano de amplo espectro é o mesmo serviço responsável pelo stewardship? Bom, eu nunca tive a experiência de fazer isso ao mesmo tempo em todos os hospitais que eu trabalhei, e acabou que a qualidade gerenciava a sepsis. Mas, apesar deles gerenciarem, sempre teve uma interação com o controle de infecção da gente construir o protocolo de recomendação dos antimicrobianos. Eu acho que as duas coisas, elas não andam separadas. O antibiótico... Bom, primeiro que, quando a gente pensa no uso adequado de antibiótico, às vezes ele é de amplo espectro, né? A gente precisa do antibiótico de amplo espectro para ser adequado e reduzir mortalidade. O outro ponto é uma mudança que vem acontecendo na literatura, né? À medida que a gente começa a ver evidência de que antibiótico de amplo espectro, e foi até a discussão que a gente teve no Congresso, o antibiótico de amplo espectro, se ele tiver mal indicado, ele mata mais do que o antibiótico de pequeno espectro. Então, eu acho que o controle se as coisas estiverem integradas ali, o controle de infecção, na verdade, tem esse papel fundamental para garantir que, olha, eu estou usando o amplo espectro sim, mas bem recomendado. E na medida do possível, o que também não costuma ser realidade na maior parte dos serviços, não é aqui no nosso hospital, é ter tecnologia de informação que consiga me mostrar desfecho disso, né? Porque aí eu consigo utilizar o desfecho para auxiliar a construção do protocolo. Mas eu acho que as coisas, elas caminham bem juntas, eu acho que elas não são antagônicas, não. Perfeito. Obrigado, Felipe. E antes de passar a palavra para a Lígia, eu queria perguntar uma coisa para o Tiago. Tiago, Felipe falou sobre a ausência dos dados de serviço de residência e stewardship, residência multi, e você citou aquela sua pirâmide maravilhosa lá do farmacêutico que não tem atuação, o controlador, sinalizador e o especialista. E a minha pergunta é sobre ensino. Onde você acha que deve ser a intervenção para que os farmacêuticos se apropriem dessa ideia de se tornar controlador, especialista? Isso é na vida como ela é, depois de já na prática da farmácia clínica, ou você acha que tem algum momento ideal para a maturidade desse farmacêutico? Nossa, doutor Lauro, que pergunta difícil, né? Acho que aquela pirâmide foi uma colega, Marinei, ela é aqui de Curitiba, ela estuda muito antimicrobiano, né? E ela sempre apresenta. Na hora que eu vi aquela pirâmide, eu falei, meu Deus, eu comecei lá embaixo também, né? Mas isso faz sentido, é a nossa formação, né? A gente é muito tecnicista na formação. Então, eu acho que a gente já sai da graduação sabendo que a gente vai ter que solicitar um relatório para alguém. O que a gente vai fazer com o relatório, a gente descobre no futuro. Então, é algo realmente que precisa mudar. Só que a graduação hoje em dia, eu acho, é bem difícil a gente conseguir trabalhar esses conceitos, né? Acho que mudou muito como as coisas são abordadas, questão de carga horária, acho que o número de aulas remotas, então acho que tudo isso tirou também, principalmente de universidades privadas, tirou bastante o universitário de dentro da faculdade, né? Então acho que isso é algo que interfere e que nos leva até essa deficiência maior. Então, acho que a prática associada a uma pós-graduação, um processo de residência, com certeza ele vai ser ali aquela portinha que se abre para que a gente comece a subir naquela pirâmide ali do que a gente está, qual é o papel que a gente está desempenhando dentro
do uso de antimicrobianos, né? Então, a gente mesmo aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem o Instituto Central, a gente tem 16 vagas de residente, todas dentro da assistência farmacêutica, é uniprofissional, e uma das vagas agora sim, nos últimos 2 anos, que foi quando a gente começou em 2019, 2020, o trabalho de gerenciamento de antimicrobianos, já tem um residente dedicado para isso. Então, acho que é justamente a forma como a gente consegue ir melhorando, conseguir fazer uma intervenção, desenvolver um protocolo e deixar alguém dedicado para a gente conseguir supervisionar, porque acho que foi isso que a doutora Roseli até falou do enfermeiro da CCH. É mais uma atribuição. Você fala, nossa, eu quero muito fazer isso, mas onde eu encaixo essa carga horária, né? Ah, a gente vai começar a passar visita no PS todo dia. É muito legal, mas a gente consegue, a gente tem equipe, e acho que com a residência a gente consegue fazer esse processo de tanto formar como trazer essa discussão para todos os outros que não estão naquele núcleo, né? Então, com certeza, a especialização e a residência em si, acho que seja a melhor oportunidade para a gente conseguir começar a formar esses colegas e a gente conseguir levantar mais essas discussões. E aí, lógico, eles vão, depois, terminando a residência, eles vão desempenhar aí sua vida, iniciar sua vida profissional, e funciona como um mecanismo, acho, de capilarizar o conhecimento, né? Obviamente que cada instituição está num grau de maturidade, né? E isso a gente entende também, e a gente tem que ter maturidade para saber qual é a forma que eu vou iniciar a abordagem da discussão aqui, né? Então, é um caminho longo, mas que ele já foi começado, né? Então, eu acho que tem tudo para a gente melhorar. Obrigada, Tiago. Não sei se Laura quer fazer algum comentário. Não, perfeito. Obrigado, Tiago. Lígia, passo a palavra para ti. Joia. Bom, pessoal, nós gostaríamos de continuar aqui discutindo, respondendo mais perguntas que vieram, mas pelo adiantado da hora nós precisamos encerrar. Queria agradecer mais uma vez todos os palestrantes, acho que mais uma vez foram muito ricas as apresentações. Tiago, não te conhecia, fiquei muito feliz em conhecê-lo, viu? Parabéns pela excelente explanação, foi muito bom. Felipe, eu já conheço, o Felipe é um dos grandes apoiadores aí do papel do enfermeiro nos programas de gestão de antimicrobianos. E o Felipe, não sei se você sabe, mas você é um dos grandes apoiadores para a minha carreira, tá? Então, é muito, muito bom dividir espaço com você sempre. Professora Roseli também, acho que eu já elogiei, dispenso elogios, é sempre muito bom te ouvir, professora, a gente aprende sempre com você. E foi um prazer, né, dividir com Laura a organização desse evento, e acho que esse evento só nos trouxe satisfação, né, em poder estar aqui discutindo esse tema tão importante e juntando forças, né, do quanto que a gente ainda precisa caminhar. Então, agradeço vocês, agradeço todos os participantes, a gente chegou a 100 participantes online, então agradeço vocês pela participação, e quero agradecer também a CNPH pelo patrocínio desse evento, tá? Em nome da PC, agradeço a todos vocês, e continuem caminhando, né, Lauro, obrigada, não sei se você quer trazer algumas palavras finais, e a gente pode, após as palavras do Lauro, encerrar por aqui esse evento. Agradecer mais uma vez aos palestrantes, à APC, a CNPH, e agradecer também a você, Lígia, que levanta a bandeira e agarrou a causa e é um ícone também do controle de resistência antimicrobiana. Então, acho que podemos encerrar. Um beijo, boa noite a todo mundo e obrigado aí pela atenção, obrigado aos participantes.